Galera, quando sujo o Alviverde, eu sujo aqui. Rapaz, o pau cantou, hein? O bicho pegou aí no debate aí do programa do Band Esportes aí. Massini soltou o verbo e deu na cara aí praticamente, com verbos. Rasgou o verbo, deu na cara aí do Arnaldo Ribeiro. Jogou a verdade, a real pra ele aí. E ele ficou desse tamanhozinho. Tava grandão, achando que ia deitar o programa inteiro, ficou desse tamanhozinho. Vamos ver o que o Massini, as verdades que o Massini falou na cara do Arnaldo Ribeiro agora. Claro que antes, deixa aquele like, aproveita aí também para garantir que já está inscrito no canal, né? E prepara o comentário aí, ó, deixa aí a sua opinião a respeito dessa treta ao vivo na televisão. Olha só o debate que pegou fogo aí, Massini e Arnaldo Ribeiro, palmeirense contra São Paulino. Vamos ver essa treta aí. O Júlio Casares pegou uma carona no que disse um ex-dirigente do Corinthians, estava todo empoeirado lá atrás, para trazer à tona novamente um assunto superado. Superado. O comportamento do Abel e da comissão técnica do Palmeiras, vou deixar clara a minha posição. Exagerado, é muitas vezes exagerado, como foi do Antônio Oliveira, como é do Mano, como é do Diniz, só que parece que o foco todo está em cima dele e da comissão técnica dele. Entendeu? Esse é o foco. Não sei se é porque ele é... Calma, eles não justificam esse foco pelo comportamento sistemático. Mas o foco em cima, o espaço não é sistemático. O ano passado não foi sistemático. Você é prova disso. Todos se comportaram bem. No final do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, houve uma melhora substancial, mas não. Agora se quer trazer de volta o demônio chamado Abel Ferreira e a comissão técnica. Não é não. É verdade, cara. Por que não se dá a mesma... O Abel intimida os árbitros e o Diniz faz o quê? É a mesma coisa. Não, mas por que e cadê o resultado disso? Como assim? O Fluminense não ganha um clássico há 70 dias, pô. Há 600 jogos. Não, intimidar. Cara, não tem essa. Não significa resultado garantido. O que eu tô dizendo é que... Os outros também fazem igual. A reação, Arnaldo, a reação... O Diniz e Abel são quase insuperáveis. A reação. O Antônio Oliveira também deu um monte de chilique. E nós também falamos... A gente fala... A questão não é a gente falar ou não. O que eu gostaria que você percebesse é a reação do mundo do futebol às coisas que o Abel faz. É FENAPAF, gente que não existe, que aparece, gente que está empoeirada, que aparece. Mas a reação. A reação. O Abel estava no banco de reserva no jogo contra o Santos, contra o Bragantino, contra o Mirassol. Não estava. São Paulo jogando contra esses times. E o São Paulo foi, em tese, prejudicado. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Eu estou dizendo que o erro do São Paulo, Tironi também considera um outro. O erro do São Paulo foi misturar as coisas. O São Paulo tem um problema com a Federação Paulista de Futebol nesse campeonato, ponto. Nenhum outro clube tem. O São Paulo tem. Sim. O São Paulo tem todos os motivos. Nenhum outro clube tem, deixar bem claro. Nenhum outro clube tem. O São Paulo foi prejudicado em 4 jogos. Isso, em 4 jogos, 3 na sua casa, eu compreendo de uma maneira surreal. Uma coisa, agora, a subida de tom do Casares foi basicamente contra a federação. No final ele falou do Abel. Mas aí que ele foi na federação, a federação tem que resolver. Mas aí que tá, Tironi, o erro, mesmo que tenha sido, e eu entendo, porque depois de ver as cenas, eu percebo que quando o São Paulo, todo mundo lá, jogador, Casares, Belmonte, vai lá, no vestiário do árbitro, a comissão técnica do Palmeiras fica filmando e sorrindo. E quer saber? Os caras estão na deles. Né? Até porque eu acho que eles se sentem assim, nós somos sempre o alvo da atenção. Olha os caras loucos aqui. E aí o Casares vai, compra a briga e vai lá falar do Palmeiras também. Não era objeto. O jogo do Palmeiras foi 1-4. Sim. Certo? Quando o São Paulo foi prejudicado contra o Santos, não foi o Abel. A gente viu o que o Santos fez antes do jogo com a Edna. Não falamos? Falamos aqui? Não, nós falamos aqui. Né? A questão não está na gente falar ou não, achar o comportamento dele aceitável. O comportamento dele é inadequado. É inadequado. E muitas vezes é. Mas ele não teve esse comportamento. Ele está pagando por algo que ele fez lá no começo. Quem foi mais expulso foi o Diniz e não o Abel, cara.
Entendeu? comportamento. O foco em cima dele é exagerado. Como mostrou o Neto aqui, pegue o comportamento do Abel no São Paulo e Palmeiras. Eu vi ontem, eu vi o jogo. É aceitável? Não é aceitável. Então, ele deveria ter sido expulso. Poderia ter, Foi expulso ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. A arbitragem tem que Morre fazer de isso. medo dele. Não morre, É claro que pelo morre amor de medo Deus, dele, cara. É claro que morre de medo dele. Se ele deveria ter sido expulso, por que ele não foi? Ele foi várias vezes porque o Candançano errou. No dia do jogo. Ele errou. Ele já errou, foi. não tem O árbitro errou. Agora, dizer que o árbitro. Mas ele errou. Sabe por quê? Isso é muito perigoso. Porque essa fala condiciona todos os outros árbitros contra uma comissão técnica e um time de futebol. Deus do céu. Claro, é óbvio. Isso tem responsabilidade. Ah, é? Entendeu? Tá bom. Condicionar a isso. dele. Não, cara, a dele tem que ser coibida pelo árbitro. Agora, dizer que o árbitro tem medo dele, não tem. Claro que tem. Claro que não. É evidente. Ué, É evidente. Mas vem cá, ele é expulso ou não é expulso? Não é mais. cara, o Abel melhorou o comportamento dele. Ele foi muito mal. Nesse jogo. Bom, Não nesse jogo específico. Neste jogo específico, ele se excedeu, ficou claro. Entendeu? Agora, e o pra trás-mente? Não vale nada? Ele estava no banco no jogo contra o Santos, ele estava no banco contra o Bragantino, ele estava no banco contra o Mirassol. Por que o presidente do São Paulo vem dizer que é ele o culpado? Que ele apita o jogo, que ele manda no jogo? Não foi só ele, né? Contra a Portuguesa, o Eduardo da Portuguesa falou a mesma coisa. Mas não tem nada a ver o Abel com isso, o árbitro errou, se errou. O árbitro errou. Agora, dizer que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem é uma galhofa. O que eu tô dizendo é que claro que é a mesma coisa. O Abel intimida a arbitragem. Se ele intimida a arbitragem, a arbitragem vai decidir a favor do Palmeiras. Me desculpem, vejam os jogos. Vejam. Não depende. Vejam os jogos do Palmeiras com uma lupa que vocês vão ver se a arbitragem é a favor do Palmeiras ou não. Foi contra o Palmeiras nesse campeonato agora. Em algum momento. Nesse 2024. Agora, eu posso não lembrar de lances específicos, certo? Mas os lances contra a Portuguesa, vocês têm 100% de certeza? Não, mas aliás... É porque o Abel intimida o árbitro que decidiu a favor do Palmeiras. Muitas vezes isso é ridículo, Arnaldo, pelo amor de Deus, tá querido. Tá bom. Então tá sendo... O Abel está sendo, de fato, julgado pela arbitragem de uma forma correta. Ele vai lá, se descabela, xinga todo mundo de todos os palavrões possíveis e continua em campo. Certo? Isso é um erro. Isso, quando ele faz isso... Foi o que aconteceu no domingo. Então nós estamos falando de tudo que aconteceu no domingo. Contra o Corinthians, o Palmeiras jogou contra o Corinthians. Lembra? Lembro. Tomou um gol no final. Certo. E a reação do Abel? O que aconteceu no jogo? Tranquila. Mas ficou tranquilo. Conta do jogo, né? Mas ele poderia ter feito isso antes. Se fosse um fato pensado, ele poderia, no 2-1, ter virado lá a giraia, ter feito... Todas as decisões foram a favor dele. Nesse jogo vai ter motivo? Palmeiras e Corinthians, as decisões foram a favor do Palmeiras? O Cássio foi expulso. Correto. Merecidamente. O Murilo entrou no Yuri Alberto. Aí poderia ter tomado o cartão. Então, a falta do Rony foi discutível? Pega a lupa pra ver. Não, foi expulsão. Isso. Né? E foi expulso. Então ele não tinha motivo para reclamar, isso que eu tô falando. Ele poderia. Tava 2-1, se ele quisesse controlar a arbitragem, ele poderia ter feito isso. Mas, assim, gente, tem um exagero. Nós estamos indo pela memória nos jogos. Brutal de vocês a respeito do Abel, cara. O comportamento do Abel, a análise do comportamento do Abel não é exagerada. Ele é assim, você acabou de falar no jogo que acabou de acontecer. Eu tô falando para você que no jogo contra o São Paulo, ele poderia ter levado o cartão vermelho. O que aconteceu com ele depois do jogo do São Paulo? Mas foi por medo do árbitro? Muitas vezes se o cara tá intimidado, o cara não consegue. Não consegue. Então quando o Rafinha fala que Gente, é a mesma coisa para todo mundo, mas quem paga é o anticristo do Abel. Putz, o Rafinha, não tem motivo o Rafinha vira e fala assim, o Klaus é palmeirense. Qual é o significado de falar isso? O significado também é uma pressão visando benefício no próximo jogo. E a gente condena o Rafinha. Não, eu condeno o Abel. Hã? Eu condeno o Abel quando ele toma as...
Pô, Arnaldo, quando ele pegou o celular do cara lá em Minas, o que eu falei? Eu tava lá. Quando eu faço a pergunta pra ele e ele responde de forma mal educada, eu digo a você. Certo. Eu não tô aqui eu não tenho procuração pra defender o Abel. Tudo bem. Entendeu? Os erros que ele comete, ele tem que ser punido pela arbitragem. E não por um julgamento. Ou pelos tribunais. Que seja. Mas não pelo julgamento das pessoas, cara. Como assim? Entendeu? Então não temos que analisar o que aconteceu. Ele intimida a arbitragem. Isso não existe. Ele intimida, Massini. Tá aprovado, cara. Você acha isso? Aqui, eu discordo de você. Galera mandando mensagem aqui, entrando nessa saudável discussão. O Alex diz assim, queria saber do senhor Arnaldo, por que o juiz tem medo do Abel? Ele vai bater no juiz? Quem tem o poder é o juiz de expulsá-lo. Cara, é descarado que você não gosta do Abel. Não, eu gosto do Abel como treinador. Agora, como figura, eu acho uma figura que desrespeita as pessoas, xinga. Ela é uma pessoa mal educada. Ela faz isso no campo, todo jogo. O exemplo, e aí que tá, nós estamos falando, essa discussão chegou na nota do Palmeiras, que eu considero correta, em relação ao Belmonte, em relação ao Casares. Que esse tipo de comportamento não leva a nada. Agora, o comportamento da comissão técnica do Palmeiras, ela instiga a hostilidade. Em todas as partidas. É só isso que nós estamos falando. E o Abel ter ficado mais calmo, ficou. Ao mesmo tempo, os auxiliares tomaram a frente em várias decisões. Não é verdade, isso Arnaldo. Acontece. Não é verdade isso ano passado, tá cara. Bom. Tá bom, não é então, tá bom. Não, vamos discutir isso. Vamos discutir o que aconteceu domingo. Quando você o que aconteceu contra a Portuguesa? Com a Portuguesa não aconteceu nada na comissão técnica. Não, estou falando da reclamação da Portuguesa em relação a isso. A pressão da arbitragem. Você pegar um jogo anterior ao jogo contra o São Paulo para justificar que as decisões são pró-Palmeiras, não pode ser justificativa para ser esse um trabalho do Abel e da comissão técnica. O trabalho da comissão técnica do Palmeiras... Essa é uma questão, para mim, é inacreditável. O trabalho da comissão técnica do Palmeiras, ela vai além da questão técnica no campo. De novo, eu utilizo exemplos, nós estamos falando do Diniz, eu falo do Tele Santana, foi o melhor técnico que eu já vi passar. É a mesma situação. É sistemático, é estratégico, é provocado e ninguém quer colocar freio no Abel, certo? Lá internamente. Porque funciona também. Faz parte desse jogo que o Brasil tolera, né? E aí, assim, acho que tem se a gente chega à conclusão que domingo o Abel merecia ter sido expulso, que o árbitro não expulsou o Richard Rios, eu estou falando as suas conclusões, o Abel merecia ter sido expulso e o árbitro não expulsou o Richard Rios, nós temos uma questão envolvendo o domingo clara, de intimidação da arbitragem lá. Ou o cara não expulsou porque os olhos do Abel são bonitos. A invasão do campo do João e do Abel para reclamar do árbitro foi no intervalo. O Rios deveria ter sido expulso antes do jogo. Aconteceu. No primeiro tempo. Não é porque eles foram intimidados, pelo amor de Deus. Ele está diante de 50 mil torcedores. O Abel e a comissão técnica foram reclamados no intervalo. Eu não lembro, eu não sei. Minha memória não é. Eu não lembro. Eu sei, mas vocês lembram? Eu não sei. Lance que era eles foram reclamar de alguma coisa. As cenas que a gente tem disponíveis são do intervalo. Hoje tem câmera no Abel o tempo todo, evidente, né? Porque cada jogo ele xingou o quarto árbitro umas 100 vezes. Tem a cena do quarto árbitro sendo encurralado no banco do Palmeiras pela comissão técnica e pelo Abel, né? A questão na hora do pênalti do Rafael no Murilo é impressionante e nada. Nenhuma advertência. O Rodrigo Casemiro aqui, não nada neste jogo, porque ele já foi punido várias vezes. No mesmo estádio do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele quase meteu a mão na cara do Caleri. Neste jogo, o Caleri também encarou. Ele é o anticristo. Não, ele é indisciplinado e merece ser adverso. Não, claro que não, mas o que aconteceu antes do lance? Veja o que aconteceu antes do lance. Foi uma disputa de bola que o Caleri entrou. Como tem do Pablo e do Richard. Agora, aí o cara vai invadir o campo. O olhar de vocês é o mesmo para outros treinadores? Eu tô falando. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do Casemiro. Para mim é. Não vejo qualquer outro treinador peitar de forma agressiva jogador adversário. Ele e sua comissão são agressivos, sim. E da maneira coordenada. E o árbitro deu o cartão. Dá o cartão para ele. Mas não dá por algum motivo. Eu não concordo com isso. Eu não posso concordar com isso. Não dá por algum motivo. Entendeu? Então, ninguém é anticristo. Entre ser mal educado, punível toda vez que faz isso, e tá saindo sempre ileso, é uma grande distinção.
Ele é o melhor técnico Não do é Brasil. sempre ileso. Como assim? Não é sempre ileso. Veja as punições dele, Então, em Arnaldo. 2024, ele está Ele tem ileso. sido- Por enquanto, ele está pelo comportamento nos jogos do Campeonato Paulista. Neste jogo, contra a Portuguesa, ele não fez nada que eu tenha visto. Então, neste jogo, Entendeu? aconteceu alguma coisa em relação ao Nesse Palmeiras jogo- que ninguém nesse relou no jogo, Palmeiras. ele poderia Aconteceu alguma ter- coisa em relação ao Palmeiras nesse jogo. Ele foi, o Palmeiras, beneficiado pela arbitragem porque o Abel intimida o árbitro. Não sei, consigo concordar com isso, cara. Uma coisa é a seguinte, eu tô Não dá. pegando as suas conclusões do jogo. Richard Rios merecia ter sido expulso, o Abel merecia ter sido expulso. São minhas. Não aconteceu nenhuma das coisas, né? Nenhuma coisa, nem outra. Porque o árbitro se sentiu intimidado. Ou, Com sei lá, 55 mil pessoas dentro do estádio. pois é. Com 55 Desculpa, mil gente. pessoas dentro do estádio, ele Eu foi ao discordo. VAR e não deu um Vocês pênalti não para vão um e para o outro. Vocês não vão me convocar. Qual que é a sua... Vocês não vão me convencer disso. Qual é a sua Se ele conclusão tivesse... sobre a atuação do árbitro em relação ao Abel e ao Rios? O árbitro foi mal, ele errou. Ah, certo. Tá? Se o Abel intimidasse o árbitro, eu não vou citar, vai. Outros lances teriam sido resolvidos de outra forma, né? Nesse jogo? Em outros jogos também. Entendeu? O que vocês estão colocando pra mim Vocês que é... Parece que sim, ou não? Não, Eu tô aqui. Não, Arnaldo, vamos lá. O que o Arnaldo está colocando para mim é que, de forma sistemática, o Abel controla a arbitragem por Claro que é. intimidação. Evidente que é. Cláudio Humberto, Arnaldo, cite um técnico que você goste e que é bem educado. Klopp. Mesmo assim xinga, às vezes em quando. Mas é bem educado, não tem uma coisa sistemática. E o Igor Brunelli fala, gente, o Mourinho fez igual na final da Europa League. O árbitro inglês ficou perdidinho. O Abel faz igual. Olha o clássico português, Benfica versus Porto, como eles agem, é igual. Tá falando que é um comportamento. Evidente, tanto que a formação dele é Mourinho. Mourinho é idêntico. É idêntico. É idêntico. E também tem seitas, Mourinho, seitas, Abel. Não me coloca nesse lugar aí, cara. Sim, Desculpa. tô dizendo aqui na questão da repercussão. Porque, cara, se eu entrar nesse lugar tem, aí, acabou. Porque tem aí o não dá. anticristo e a seita. Entendeu? Existe um meio termo. É que ele é tratado assim, cara. Eu vejo isso. Você acha os erros que ele comete. Vamos lá, vamos insistir. Você acha que ele é perseguido ou você acha que ele dá motivos para ter esse debate? Eu acho que tem as duas coisas. Então, os outros dão motivo igual ou maior, só que o olhar não é o mesmo. Outros quais? Outros técnicos, cara. Tem Diniz, tem o Antônio Oliveira. Veja o chilique que ele deu no jogo contra o Santo André. Vários. Certo. Entendeu? Só que é o seguinte, como ele ganha, tá tudo nele. E eu quero crer que não seja pelo fato dele ser português. Não, até porque o Antônio Oliveira é português também, né? Então, mas o olhar não é o mesmo. O Diniz não intimida ninguém. Como não? Mas não é esse o discurso. O discurso é voltado para o senhor Abel Ferreira e a sua comissão técnica. Não é. A única coisa que difere o Diniz do Abel é o jeito que eles entendem o futebol. O comportamento deles na beira do campo é idêntico. Então, o comportamento deles é idêntico. Do Renato é idêntico. Do Cudê é idêntico. Entendeu? Então vamos exigir que os árbitros punam todos. Claro, sempre. Pronto, aí tudo bem. Tem que ser igual, a métrica tem que ser igual para todo mundo. Não é motivo para o presidente do São Paulo chegar e falar o que falou. Não é motivo para o ex-presidente do Corinthians estar lá cheio de poeira falar o que falou. Gente, se vocês não perceberem que existe um exagero claro em cima disso, cara, eu não tenho mais para onde falar, o que falar. Se existe o exagero claro, entendeu? Existe o exagero claro do comportamento dele e parte da comissão técnica dele em todas as partidas. Mas então, é para ser chamado de português de M? Não, claro que não. Então, mas gente, nós estamos concordando. Não, nós estamos entendeu? Esse não é o fim da história. É um exagero brutal em cima disso. Mas o cara xingar o cara de português de M é um absurdo, cara. Tem que ser processado e tudo mais. Isso vem desde o início do Abel no Brasil. Colegas nossos, colonizador, treinador disso, treinador daquilo, mas aí não sei o quê. Eu não estou misturando, Arnaldo. Eu estou colocando para você um contexto geral. O contexto geral, na minha visão, é esse. Existe um olhar em cima de um treinador
que foi o único capaz, por exemplo, de dar 5 milhões para 2 instituições de caridade. Mas isso é outra coisa. Entendeu? Eu tô falando... Não, mas peraí. A gente está falando de um ser. Ele não é... Torcidas organizadas ele não é... milhões de instituições de caridade são julgadas por atos de violência. Peraí, ele não é um ser... Ele não é um ser descolado do que ele é. Do treinador então, que ele é, do ser humano que ele é. Né? No campo, ele comete os excessos dele, como os outros, e o olhar não é o mesmo. Então, mas o que acontece é que ele... Você entende? O meu ponto de vista é esse, o olhar não é o mesmo. De novo, ele não foi punido pelo que ele fez no campo, de novo. Mas será na próxima? Vamos ver. Depende da time que apitar, né? Mas sabe o que vai acontecer? Qualquer movimento do Abel no banco de reservas serve para qualquer tipo de cartão. E não é o mesmo critério com os outros. Sabe o que eu faria? Eu já fiz isso, né, quando a gente trabalhava em outro CNPJ, que é assim, tinha um comportamento de um comentarista que eu falava, cara, não dá certo, as pessoas é uma coisa mal educada, a questão é não sei o que lá, não tá não sei o que lá, vem... Aí o cara, não sei o que, eu não concordo, eu acho que isso é perseguição. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos assistir você. Então peguei lá o vídeo, o câmera 1, vamos pegar só a câmera 1, durante 2 horas, vamos assistir você durante 2 horas. Me diga o que você acha. Se você pegar uma câmera, botar no Abel 90 minutos e mostrar para ele assistir, não é possível que o cara não se envergonhe daquilo. Já tem isso, cara. Então, ele já falou sobre isso. E aí ele volta no Morumbi e faz a mesma coisa. Então, há 2, 3 dias. E aí ele vira o cara que intimida a arbitragem paulista. Mas Arnaldo, você acha que não, assim? Claro que não. Tá bom. Entendeu? Tá bom. A arbitragem... Ele então, intimida vamos lá. não só a arbitragem paulista, como ele intimida a mídia paulista. Ou a mídia que cobre. Porque os caras ficam... Você presenciou isso. Você presencia. Mas a quando intimidação... você fez uma pergunta um pouco mais dura... Mas cara, isso... A resposta dura de um treinador é motivo para intimidar? Não. Quantos treinadores respondem educadamente? Pois não, Eduardo. Vem cá, que boa pergunta sua. Gente, pelo amor de Deus, o olhar em cima dele é muito exagerado. Então eu faço uma pergunta a vocês dois. Há um senso comum aqui que o Abel exagera? Ou não? Tem horas que sim. Evidente. Tem horas que sim. Então tá. Então o Abel exagera. O que fazer? Bota a câmera em cima dele. Não. O que fazer? O que fazer do ponto de vista, dentro. Do ponto de vista pedagógico? O que fazer? Bota a câmera em cima dele. Expulsar ele todo jogo? O que eu peço para vocês é o seguinte. O Casares não tem que falar nada do Abel. Vamos lá. Eu vou dar uma sugestão. É ruim, né? Eu vou dar uma sugestão. Para todo mundo? Fala. Tá? Coloca a câmera em cima dele. Mas coloca em cima de todos. Mas assim, você dizer que ele se comportou igual ao Carpini? Vamos ver. Não. Igual ao auxiliar do Pintado? Eu disse que o Carpini também pulou nas tamancas depois da marcação do pênalti. O que eu estou dizendo, Arnaldo, é muito claro. É muito claro, meu ponto de vista é muito claro. O olhar em cima do Abel não é o mesmo que as pessoas têm com outros técnicos. Brasileiro, estrangeiro, uruguaio. Não é. O que o Abel faz dentro de campo é potencializado por esta visão, entendeu? De que ele quer dominar a arbitragem, de que ele faz isso para dominar a arbitragem. E como se isso fosse algo impactante no trabalho dele nesses 3 anos no Brasil, entendeu? E isso para mim mudaria de comportamento. Se eu acreditasse nisso, Arnaldo, eu concordaria com você. Eu diria para você, eu não acredito nisso. Ele não muda porque é mais forte do que ele. Ele muda. O ano passado ele ficou pianinho. Assim, ficou pianinho, sei lá, durante um período. Mas como período, cara? O que ele fez ano passado? Sei lá, o ano passado começou com ele dando bico no microfone. Então, mas... Foi no outro ano. Mas bico no microfone a gente vê toda hora e o olhar em cima dele é diferente, Arnaldo. Tá bom. Mas vocês responderam. Eu respondo para você. Do ponto de vista pedagógico. Bota a câmera em cima dele. Não, vamos lá. Não é pedagogia. Mas é claro que é. É educação. Como disse o Arnaldo, vamos ver o cara que é mal educado. Vamos pegar a câmera e vamos ficar em cima dele. Vamos colocar em todos os árbitros, em todos os técnicos, vamos avisar, falar, vocês estão sendo todos filmados.
e vamos comparar o comportamento de ambos. A partir daí, o árbitro em campo tem a prerrogativa de punir o cara. Se ele tiver Entendeu? coragem O Klaus deu cartão amarelo pra ele agora. Quem? O Klaus. Certo. Então o erro tá na federação Porque- escalar o Candançan e não do Abel. Então estamos chegando no mesmo ponto, né? Entendeu meu ponto de vista? Não, Ou entendi, mas eu não concordo só com essa questão que você entende que existe uma perseguição, porque não existe. Ele dá motivos para tal, não é só isso. Ele dá motivos a todo domingo, todo jogo grande, porque vamos combinar, sinceramente, entre Palmeiras e Flamengo é uma coisa, entre Palmeiras e Corinthians é outra coisa, entre Palmeiras e São Paulo é outra coisa. Nos jogos grandes, o comportamento dele da comissão é sistemático de pressão. E outra, quando perde ou quando fica tudo bem, a gente estava, né, e às vezes está no campo, tem a visão, em Belo Horizonte, São Paulo e Palmeiras, decisão da Supercopa, ficar atrás do banco do Abel é uma experiência surreal. Ele ofende o quarto árbitro e sua comissão o tempo todo, 100 minutos, sem parar. Então, e dizer que ele se arrepende, ele não se arrepende, porque funciona também na cabeça dele, eu imagino. Senão, ele pararia, alguém daria um basta. E os outros não fazem. E assim, né, punição mesmo, cara, teve uma ou outra suspensão automática e nada. Eu não tenho os números aqui, mas agora foram várias, cartão, né? O cara Foram tem várias. cartão. O cara faz o que fez no Morumbi e fica assim mesmo. O que, obviamente, não justifica a reação do São Paulo. Claro que não. Eu sei, eu não tô dizendo que vocês estão falando isso. Eu quero que o Belmonte seja processado por injúria. Eu sei, eu não Casares estou seja dizendo que afastado, vocês estão assinando isso. Eu só estou pontuando. Eu só estou também pontuando que Entendeu? a comissão técnica do Palmeiras aprontou um escarcéu e não aconteceu nada com ela. Talvez porque o árbitro... E deveria ter Talvez acontecido. que o árbitro estivesse intimidado. É a minha impressão. Eu não acredito nisso. Então talvez ele tivesse, sei lá... Vocês acham que vai ter um olhar no aspecto da arbitragem diferente para o Abel a partir de agora? Não, vai ter pro São Paulo. Não, já tem esse olhar. Pro São Paulo? Não, Claro, pro claro. São Paulo. Você vai ver quem vai apitar esse Ituano em São Paulo domingo. Vai ser um graúdo. Só pode, né? Porque primeiro um está correndo risco de rebaixamento, o outro correndo risco de não se classificar. Eu imagino que seja um árbitro experiente. E a partir de agora, no Campeonato Paulista, não vai apitar, não vai ser mais um... Não é uma gincana. Mas isso é positivo pro São Paulo. É necessário, né? Não, sim. Agora, pro Abel, essa que eu estou perguntando. Coitado do Ituano, né? Depois de tudo... Depende, né? Ou coitado do São Paulo, né? O São Paulo já perdeu quantos pontos nessa brincadeira? Pelo amor de Deus. Quantos pontos nessa brincadeira? Como foi domingo? Coitado de quem no domingo? Coitado de Entre quem? São Paulo e Ituano, você acha o quê? Com São Paulo e Mirassol, a decisão foi a favor do Mirassol. São Paulo e Bragantino foi a favor do Bragantino, não foi isso? Cara, é um coitadismo muito grande, velho. Tá, certo. Entendeu? Eu quero transportar o que aconteceu no Morumbi para um jogo no Allianz com o mando do Palmeiras. Ou São Paulo e Não, já aconteceu entre São Paulo e Palmeiras. é? O negócio da faixa, da linha, isso aí é comparável com o que aconteceu nesse jogo. É um fato ou não é aquilo? É comparável com o que aconteceu nesse jogo. Não estou comparando. Estou dizendo bom. que também tem erro. E foi falado Né? pelo Abel e pelo Palmeiras durante, 2 anos e meio, certo? Não, agora é assim. Tá certo isso tudo? Claro que não. Claro que não. Então, nesse aspecto, a gente concorda. Sim. Agora, culpar o Abel, para mim, é um exagero. Só para finalizar o assunto, então, assim, imaginamos que vai ter um juiz graúdo para apitar São Paulo e Ituano. Até porque é o único jogo que vale na rodada. Isso é diante do... Não, tem o jogo São Bernardo, tem o jogo Novo Horizontino. Contra times que não tem mais Certo, nada mas interessante. tem outros jogos aí que valem, né? Sim. Então esse é um ponto. Essa provavelmente... Dois clubes estão envolvidos, só tem um jogo. Ituano e São Paulo. Sim, um briga para não cair e o outro briga para se classificar. Ok. Essa é uma como é que é, vamos dizer, uma conclusão óbvia do que um aconteceu. reflexo prático e claro de tudo que aconteceu, briga e parará. A minha pergunta é, daqui para frente, você acha que vai mudar alguma coisa no olhar da arbitragem para o Abel, depois de tudo que aconteceu? Ou não? Vai ser como é? Eu acho que vai, né? Vai para pior, ele vai ser mais... Pior não, acho que vai ser mais rigorosa com ele. E deveria ser, não deveria permitir. Agora, não permitir para ele e para os outros. Esse é um ponto fundamental. Você acha que o tratamento é igual?
Do arbitragem em relação a ele e aos outros. Muitos outros, sim. Condescendente, muitas vezes. O Eduardo Barros, que é meu amigo, inclusive, auxiliar do Diniz. Diniz, já foi expulso várias vezes também. Entendeu? E o olhar não é o mesmo. Essa que é a minha questão. A gente tá falando da questão do Fluminense o tempo todo. Não, Arnaldo, a gente fala, mas quando você olha para isso, como eu olho, eu percebo uma perseguição que não é a mesma dos outros técnicos, não é a mesma no Cudê, não é a mesma no Antônio Oliveira, não é o mesmo olhar, não era o mesmo olhar para o Muricy. Aí é muito tarde, né? Vamos falar de agora. Tem arbitragem para isso. Mas ela não está atuando, né? Muito bem. Até agora não atuou nesse jogo, errou o árbitro. Vamos encerrar o assunto. Foi quente, não, tá legal, vem mais um pouco. Foi quente. A gente sempre com uma audiência muito qualificada. O jornalista Paulo César Martim escreve que o Abel na Premier League ficaria suspenso e fora do banco em 2/3 dos jogos. E tal, de fato, o buraco é mais embaixo em outras ligas. Olha como é o nome do nosso companheiro aí? Paulo César Martim. Xará, Paulo César, dá uma olhadinha no comportamento dos árbitros na Premier League. O que tem? O comportamento? Dos árbitros? Não, dos árbitros e dos técnicos. É outra história. As reações são normais? Não. São tranquilas? Eles não reclamam dessa... Não. Não, é assim. Não, como no Brasil, não. Mas que eles reclamam, eles reclamam. Não, claro, a diferença é a qualidade de tudo que está em campo. Claro. A qualidade do árbitro, a educação, o respeito pelo jogo, que o jogador não tem. Sem dúvida. Entendeu? O olhar não é o mesmo. Vale porque é jogador que intimida o árbitro e tal, passa pano pro jogador. Não estou dizendo que você fez isso. Você não concorda com isso. Nem um pouco. Só para deixar claro. Nem um pouco. Né? Mas, em cima do treinador Abel Ferreira, há um olhar completamente desvirtuado, na minha visão. Que ele construiu com a passagem dele semana e outros fazem a mesma coisa. Tá aí o Massini, então, soltando o verbo, descascando o abacaxi com factos pra cima aí do Arnaldo Ribeiro. O São Paulino Arnaldo Ribeiro, que teve que engolir seco. Teve que engolir e ficou desse tamanhozinho perante aos fatos. É tudo verdade o que o Massini falou aí. Jogou aí a real, defendeu aí o Palmeiras e o Abel Ferreira do jeito que tem que ser e mostrou para o Arnaldo Ribeiro que ele está completamente equivocado, que há uma perseguição sim para cima do Abel e da comissão técnica do Palmeiras. Ele falou a verdade aí e você concorda com ele? Então manda aí o seu comentário, manda aí um eu concordo. Se você não concorda, eu tenho minhas dúvidas aí se você é ou não palmeirense, não está vendo os fatos aí, né? Só o Abel Ferreira que é isso e que é aquilo, né? Pau canta pra cima dele e toda vez que há uma tretinha com ele, a imprensa vem em cima. Agora acontece essa tretinha aí com o Mano Menezes, com o Fernando Diniz, com quem quer que seja aí. Põe uma notinha de rodapé, quando coloca ali, comenta ali por 1 minuto e pronto. Quando é o Abel, fica o programa inteiro batendo no Abel, fica o tempo inteiro em cima dele. É ou não é? Tô mentindo? É só você ver os vídeos que a gente coloca aí que você vai ver. Inclusive agora, programa inteiro, essa treta aí. E o Marcinho teve que descascar o abacaxi e falar a verdade aí. Coloca o seu comentário aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de clicar aqui nos vídeos do lado para ir acompanhando os outros vídeos que a gente postou recentemente também, os vídeos que estão bombando. Avante, palestra.